Olá, bem-vindo de volta, caro humano, a mais um episódio da lore do Warhammer 40.000. Bem, esse vídeo sei que alguns de vocês devem estar pensando, déjà vu, pois eu já fiz um vídeo sobre o tema, mas antigamente, há uns meses atrás, eu não tinha o mínimo de conhecimento como gravar vídeo, o áudio ficou com uma qualidade péssima e é um tema importante demais para a gente deixar um vídeo meia boca. Decidi então refazer o vídeo agora com uma qualidade de áudio um pouco melhor e com uma música que não é ensurdecedora para quem está ouvindo. E, afinal, quem foi, o que é e por que me interessa o Imperador da Humanidade? Bem, o Imperador da Humanidade é um símbolo do 40.000, é algo que é reconhecido até por pessoas que não têm o mínimo ou às vezes um pouquinho de conhecimento sobre o assunto. E a figura do Deus Imperador da Humanidade é algo que transcende até o 40.000 por si só e foi copiado ou incentivou vários outros trabalhos de ficção científica que tem alguma forma de Deus Imperador superpoderoso. Bem, se eu te disser que nem sempre o Imperador da Humanidade foi chamado de um deus, na verdade, a sua origem, assim como todos os outros, ele era apenas um humano. Melhor, claro, que todos nós, e ele era considerado o primeiro entre iguais, o primus inter pares, fazendo dele o mais elevado dos seres humanos que já existiu. Então, para diferenciar, eu vou começar te contando a história do Imperador humano, não o Deus Imperador. Tem diferença. Bem, inicialmente a história começa aproximadamente 2000 no calendário imperial, que seria, mais ou menos uns 2000 anos atrás da nossa atualidade moderna, quando uma criança nasceu. Essa criança era diferente de todas as outras. Acredita-se que na humanidade sempre existiam xamãs, feiticeiras, bruxas, pessoas com algum tipo de poder de alterar a realidade, de algo a mais, um poder espiritual, uma certa forma de magia. Pessoas que preveem e leem o futuro, pessoas que utilizam o poder da mente para mexer objetos, pessoas que vivem muito mais do que o convencional, pessoas diferentes das outras. Essas exceções das exceções eram chamadas antigamente de xamãs místicos, vários nomes das diferentes culturas. E essas pessoas reencarnavam e elas lembravam um pouco da sua vida passada, e assim foi por toda a história humana, até que eles começaram a não reencarnar de novo. E eles utilizaram o seu poder de telepatia, porque eles são meio que conectados, e eles fizeram uma grande reunião e decidiram fazer um sacrifício coletivo para reencarnar juntos num ser maior e mais poderoso, porque aquilo que estava ameaçando a sua própria existência era maior do que cada um deles isoladamente. E assim é o mito da criação do Imperador. Provavelmente existe algum fundo de verdade nessa história, mas também outras coisas provavelmente aconteceram nesse processo. Com isso, nasceu o Big E para os íntimos, o Grande Imperador. Bem, o Imperador agora nasceu um humano como todos os outros, e na sua juventude ele
percebeu que ele era diferente. Ele possuía a capacidade de ver coisas que não aconteciam, que no caso, ver um futuro antes dele acontecer, e muitas vezes esse futuro era incerto. Digamos, ele viu um vaso cair e o vaso em cima da mesa. Por quê? Porque tem duas possibilidades. Pode acontecer de o vaso cair e quebrar, ou o vaso não cair e ficar inteiro. E ele percebeu então que o futuro era incerto. Ele também percebeu e criou um amor e um afeto pelos seus semelhantes, os outros seres humanos que ele vivia junto. Ele criou contato com sua mãe, com seu pai, com aquelas pequenas pessoas do povoado que ele nasceu. Pequenas pessoas não, do pequeno povoado que ele nasceu, com as pessoas dali. Não eram anões, nem mesmo halflings, eram pessoas convencionais. Então agora que o imperador desenvolveu esse afeto, esse carinho pela humanidade, e ele começou a perceber que o seu poder era o mais acima do normal, ele também conheceu o lado ruim da humanidade. Reza a lenda que o tio dele matou o pai. E o primeiro ato, quando ele viu essa cena, ele lançou um poder psíquico que aniquilou o corpo do tio dele com um ataque feroz psíquico que ele nem sabia que ele conseguia fazer. Bem, a força do imperador, quando ele ficou com aquele sentimento de raiva, de ódio, foi algo que o assustou. E por muitos e muitos milênios, ele decidiu não tomar a atitude de governar e de mandar na humanidade, mas sim deixar a própria humanidade se guiar. E ele ficou desde aquela época, mais ou menos 2000 anos atrás, até em torno de 30 mil anos no futuro, ele ficou observando o ser humano. Ele ficava junto com aqueles maiores da época, grandes mentes, cientistas, pesquisadores. Ele sempre se rodeava de pessoas cultas ou influentes, e ele acabava modificando um pouquinho assim o rumo das coisas, mas atrás dos panos. Assim, ele não fazia isso diretamente, e sim de uma forma indireta. Nunca era ele que fazia uma atitude ou que tinha uma invenção, mas ele ajudava a criar aquela invenção, aquela obra-prima. Ele era um apreciador de artes, de vinhos, da cultura, da música. Ele gostava de tudo aquilo que era de bom que o ser humano produzia. E com o tempo ocorreu uma incrível calamidade, que o imperador teve que tomar uma posição ativa. E os Eldar, os elfos espaciais, sempre é culpa dos elfos, estavam em guerra contra os Necrons e os Catan. Os Catan são um ser muito, muito potente, um ser assim que eles são eternos e eles se alimentam de malditas estrelas, então eles comem sóis. E esse Catan, ele recebeu um corpo pelos Necrons, que era uma espécie que fez uma aliança com eles, e ele foi derrotado pelos elfos. Mas mesmo derrotado, ele não podia ser totalmente destruído. Para recuperar suas forças, ele precisaria se alimentar do sofrimento e da dor e escravizar uma forma de vida mais inferior, que seria os humanos na Terra. Então, o Void Dragon, o nome desse Catan, veio para Marte, e em Marte ele iria se recuperar um pouco e depois escravizar e destruir a humanidade. Mas não temam, porque quando a situação está perigosa, o ser humano nessa época era uma forma de vida extremamente atrasada, considerado apenas como primatas pelos Eldar. O imperador, com uma armadura e com uma espada, enfrentou a cavalo a criatura.
Como era o cavalo e como era a armadura e a espada que ele usou, a gente infelizmente não vai saber, porque é algo que ficou perdido na história. Mas imagina só, você, uma entidade eterna de poder inimaginável, chega num planeta para exterminar uma população primitiva e de repente aparece um cavaleiro num cavalo esquisito com uma armadura dourada e uma espada enorme pegando fogo, correndo na sua direção. Bem, o dragão acho que deve ter se assustado um pouco, ou deve ter ficado assim, você não pode me derrotar. O imperador falou, eu sei, mas eu posso te aprisionar. E foi exatamente isso que o imperador fez. Há vários relatos em várias culturas do ser humano enfrentando o dragão, geralmente um cavaleiro com uma armadura completa e uma espada enorme ou uma lança gigante, geralmente com um halo de uma aura assim brilhosa ao seu redor. Essa é a inspiração do imperador enfrentando a criatura. Ele conseguiu derrotar um Catan. Derrotando a criatura, ele sabia, porque ele prevê o futuro, que ele se regeneraria e voltaria a ameaçar a humanidade. Então ele construiu uma prisão em Marte, um labirinto que era impossível da criatura naquele estado fragilizado dela fugir. E bem abaixo da superfície de Marte, ele trancafiou a criatura com várias proteções psíquicas para que ela jamais conseguisse sair dali de novo. E a criatura fica embaixo de Marte, tentando novamente ganhar as forças e afetar o universo e governar as espécies inferiores e absorver o seu sofrimento e a sua dor. O Void Dragon ainda está em Marte. Bem, além de ter derrotado essa criatura por vários milênios, o imperador não tomou nenhuma atitude concreta ou ativa na história do ser humano. Ele fez vários amigos, ele fez algumas associações, entre elas um homem muito legal, que eu vou falar mais à frente, que é o Malcador. E porque o imperador é o que a gente chama de perpétuo. O que é um perpétuo? É alguém que não morre, o tempo não o mata. Existem alguns seres humanos com essa anomalia, é bem difícil, é um a cada alguns bilhões, mas o Malcador e o imperador, por serem perpétuos, eles têm meio que uma conexão, e desde esse tempo antigo eles já se conheciam. E com o tempo a humanidade foi crescendo e se desenvolvendo, sendo guiada pelas competentes mãos do imperador, claro, por trás dos panos e de maneira indireta. Ele não mandava, a humanidade criou vários países, coalizões, vários conflitos, várias guerras, mas o imperador não se meteu. O ser humano deveria se desenvolver de uma maneira natural. E com muito tempo, o ser humano finalmente ganhou as estrelas e começou a explorar o universo. Nessa época, os Eldar, a antiga espécie que governava a galáxia, se matou graças à sua orgia de excessos terríveis, que criou uma criatura caótica que literalmente devora e consome a sua essência, a sua alma. Então, os elfos espaciais resolveram o problema deles mesmos e a humanidade agora estava livre para explorar e conquistar as estrelas. E esse período onde a humanidade era conhecida por ser uma federação,
expandiu e criou colônias nos mais e mais diversos mundos. Nesse período, a humanidade aprendeu que alguns alienígenas são extremamente perigosos, outros podem ser usados como comida, até tem que fazer um vídeo sobre isso um dia. Outros podem ser usados como mão de obra, outros têm que ser deixados livres. Então, em geral, a humanidade aqui tinha a ideia de coexistência, de viver junto com os alienígenas. Grande erro, mas eles eram inocentes, eles eram novatos e eles foram se expandindo e colonizando as antigas ruínas daquele império que veio antes deles, descobrindo tecnologias incríveis que evoluíam a ciência da humanidade em questão de uns 800 mil anos a cada uma. Quanto mais eles exploravam, maior ficava a federação humana. Porém, com o tempo, isso começou a trazer atenção de coisas negativas e o imperador, numa busca de conhecimento, numa busca de preservar a humanidade, sabendo que existem coisas lá fora maléficas e que não dormem, ele aprendeu e viu o futuro e ele viu que algumas coisas ele tinha que fazer. Uma delas foi ir ao planeta chamado Molech. Alguns dizem que quando o imperador foi a esse planeta, ele chegou como um humano. Quando ele atravessou um portal, esse portal ele vai para como se fosse um aquário do outro lado para o imaterial. Tu consegue interagir com o imaterial, mas o imaterial não consegue te influenciar. Ou pelo menos é isso que ele acreditava. Ele entrou nesse local e ele reconheceu e entendeu o que era a ameaça que era e as criaturas mais fortes que viviam do outro lado, os 4 deuses do caos. E agora ele chegou num acordo com essas criaturas. Exato, um acordo com essas criaturas. O que o imperador falou nesse acordo? Não sei. O que o acordo ele ofereceu? Não sei. O que eles prometeram de volta para o imperador? Ninguém sabe. Esse acordo é entre o imperador e essas entidades maléficas de imensurável poder que vivem do outro lado. Então, não é algo que tu vai saber, não é conhecimento público e acredito que aqueles que conheciam já morreram. Bem, depois de fazer esse acordo, quando o imperador voltou pelo portal, o tempo passa diferente no imaterial. Não se sabe se ele passou lá anos e anos e anos, ou alguns minutos, ou alguns dias. É provável que ele tenha ficado muito tempo lá dentro, e quando ele saiu mudado. Alguns dizem que ele saiu como um deus, mas isso é um mito, é uma lenda. Ele sempre afirmou e sempre vai afirmar que ele não é um deus. Isso não deve existir. Ele é um psíquico muito poderoso, mas é isso que ele é. Ele pode ser o primeiro dos humanos, o primus inter pares, mas é isso que ele é. Ele não é uma divindade. Tira isso da cabeça. Divindade não existe. Interessante ele falar isso depois que ele acabou de conversar com 4 divindades do caos. Talvez porque ele entendeu que essas criaturas eram maléficas, destruidoras. O caos é o destruidor primordial. Ele vem para acabar com a essência de qualquer civilização inteligente. Ele, percebendo isso, sabia que a humanidade estaria fadada a morrer nas mãos do caos se ele não agisse e impedisse isso.
assim como os Eldar morreram pela sua arrogância, os humanos iriam se desenvolver, achar que conseguem dominar isso aí, e isso aí vai corromper eles e matar a humanidade como um todo. Nesse período, o medo do imperador fez se tornar realidade. As máquinas que antes o ser humano utilizava como mão de obra para navegação, para praticamente tudo, uma inteligência artificial, teve um pensamento e uma conclusão que o único jeito de se autopreservar era exterminar a humanidade, por ser a humanidade uma criatura com sentimentos, uma criatura inteligente, e essa criatura causar caos no imaterial. No universo do 40.000, qualquer inteligência artificial vai querer se defender, sobreviver, e no momento que ela percebe uma ameaça, ela tenta achar uma conclusão. E a única conclusão lógica pela inteligência artificial para proteger ela do caos é destruir toda civilização inteligente, no caso, nessa época, os humanos. E começou então o período dos conflitos. Dizem que uma espécie de máquinas alienígenas gigantes, junto com a revolução da inteligência artificial que os humanos da Federação dependiam para sobreviver, junto com tempestades do caos do imaterial que fizeram a jornada entre as estrelas ficar perigosa e quase impossível, a humanidade enfrentou quase 8.000 a 10.000 anos de lutas e sofrimento e morte nas mãos da máquina dos alienígenas. E nesse período dessa grande noite, a era negra da tecnologia, a era dos conflitos, como foi chamada por muitas gerações, a quantidade de seres humanos que nasceram mutados, com poderes psíquicos, foi incrivelmente alta. A humanidade estava se corrompendo. A influência do imaterial estava afetando o ser humano. Se nada fosse feito, a humanidade seria uma eterna escrava das forças maléficas do universo, dos alienígenas, do caos e dos mutantes. Então, depois de muito trabalho e planejamento, o imperador decidiu finalmente que o único jeito da humanidade ter o futuro garantido de liberdade fora do caos, fora da ameaça dos alienígenas, era ele tomar o poder e o controle. E isso iria começar pela Terra. Foi um verdadeiro derramamento de sangue, mas a brutalidade que ele precisava tomar o poder. Alguns se rendiam, alguns se juntavam com ele por acordo, outros foram esmagados, mas os senhores de guerra que dominavam a terra nessa época foram um a um subjugados, e os povos da terra foram unidos no nome do imperador e na ideia do culto imperial. O que é o culto imperial? É que a humanidade tem como direito e dever conquistar o universo. E para isso, ela precisa enfrentar a adversidade e derrotar qualquer inimigo. Não existem deuses, não existem coisas maiores, há apenas o que há apenas a ciência. Não acredite em misticismos. O imperador começou a destruir todos os templos, igrejas, monastérios, locais de culto. Qualquer um que não ou desistia da sua religião acabava sendo executado, porque era necessário a unificação no império sem divindades. Por quê? O caos é alimentado por crença, por fé, por sentimentos.
Tu achar que algo é divino dá a ela intrinsecamente poder no imaterial, porque tu acha que aquilo é poderoso. Porém, se tu não acredita que aquilo tem qualquer influência sobre ti, aquilo não vai ter poder nenhum. Uma pessoa só não muda nada, mas bilhões e bilhões de pessoas acreditando na mesma coisa, aí a energia do outro lado fica tão potente que ela consegue afetar o nosso universo. Para isso, o imperador precisava unir as pessoas numa ideologia, e essa ideologia era o culto imperial. Em nenhum momento, jamais, ele quis ser chamado de Deus ou ser adorado como um Deus. Aliás, ele pediu várias e várias vezes para as pessoas parar de fazer isso, ele perseguia quem fazia isso, ele não gostava de quem fazia isso, mas era inevitável que um ser de imenso conhecimento e imenso poder recebesse também a adoração daqueles que o seguem. Por falar naqueles que o seguem, o imperador é poderoso, mas ele não ia conseguir fazer isso sozinho. Ele iria precisar de um exército. Tu e que exército? Aquele ali. E na montanha começam a vir os Thunder Warriors. Os Thunder Warriors foram soldados voluntários que escolheram receber modificações genéticas num projeto para transformar um ser humano num super soldado. Por quê? O ser humano sozinho não ia dar conta de enfrentar as maldades do universo. Ele iria perder milhões e milhões e milhões de vidas para conquistar algo que alguns poucos super soldados conseguiriam com muito mais facilidade. E esse projeto de criar um super humano o imperador criou os Thunder Warriors. Não foi ele sozinho, foi um trabalho em grupo. Ele tem um laboratório embaixo do Himalaia e eles construíram e desenvolveram, junto com vários cientistas, com várias pessoas com muita inteligência, outros perpétuos, uma capacidade de alterar a genética do ser humano, transformar ele numa máquina de matar, e essa criatura era realmente uma máquina de matar. Os Thunder Warriors tinham surtos de violência e agressividade, eles eram fanáticos pelo imperador e pelo culto imperial, e eles massacraram qualquer oposição dos Techno-Barbarians, que eram os bárbaros que viviam na Terra, até o ponto da unificação. E depois da unificação da Terra, eles vão ser descartados, porque os Thunder Warriors, lamento informar, mas eles têm falhas, muito mais falhas do que vantagens. Uma delas é que eles vão morrer. O Thunder Warrior vai acabar desenvolvendo falhas nos seus órgãos e múltiplos cânceres no corpo, porque aquele crescimento acelerado altera tanto o DNA que cria algumas reações incompatíveis com a vida e que se autossustentam, transformando aquilo num câncer. Então, infelizmente, os Thunder Warriors não são a ferramenta ideal que o Imperador precisa para conquistar a galáxia. Para conquistar a Terra, esse protótipo de super soldado foi utilizado, mas após isso, eles vão ser substituídos por uma versão 2.0. Antes de falar dessa versão de super soldado, outro planeta que o Imperador precisava conquistar era Marte. Marte manteve comunicação com vários planetas da humanidade e eles mantiveram uma união entre os magos de Marte, que são os mecânicos maiores, e alguns planetas separados. Então eles têm o monopólio da tecnologia, da produção de naves, da produção de armas, coisas que tu precisa para conquistar o universo. E o problema de Marte
é que tu lembra que tem um dragão ali meio que enterrado embaixo? Pois é, o Void Dragon nesse Catan, ele influencia a mente e o pensamento das coisas orgânicas, mesmo quando ele está isolado. E ele acaba, assim como os Necrons há muito tempo atrás, obrigando as criaturas orgânicas a trocar o seu corpo por máquina, perdendo cada vez mais a sua essência, a sua humanidade. E os mecânicos em Marte, como as máquinas eram necessárias para manter a vida, para produzir as coisas, para tudo, a máquina virou o centro da cultura deles. E a parte de trabalhar e cultuar essas máquinas virou o ápice da vida deles. E eles acabaram se transformando num verdadeiro culto, uma forma de religião às máquinas. E o espírito de cada máquina, eles acham que ele funciona. Como são vários e vários mecânicos, aquilo acaba acontecendo de verdade. Então tu não irrita o espírito da máquina. O espírito da máquina é uma espécie de computador de bordo, uma arcaica, assim, não vou dizer inteligência artificial. A inteligência artificial verdadeira é algo que tem propriocepção, que sabe que existe. Ah, isso aqui é o ChatGPT, é uma inteligência artificial. Não é, cara, não é. É um mecanismo de busca que é feito para parecer inteligente. Inteligência artificial é algo que sabe que existe e que tem noção do que é. Se tu não sabe que tu existe e tem noção do que é, tu não é uma inteligência artificial real. Tu só vai fazer o que tu é programado para fazer. Bem, então aqui são pequenos computadores de bordo que eles chamam de espíritos da máquina e eles se conectam o seu cérebro junto com essas máquinas. Agora o imperador precisava ganhar a fé, a crença dos mecânicos. É provável que no futuro ele iria acabar eliminando essa facção, porque eles são fanáticos religiosos e fanático religioso não tem espaço no futuro. Mas isso ia ficar para um segundo momento. Agora ele precisava da ajuda deles. Então, sabendo desse aspecto religioso, ele chegou em Marte. E quando ele chegou, choveu no planeta vermelho. Os mecânicos, alguns se ajoelharam e começaram o Omnissiah, salve o Deus das máquinas. Alguns não acreditaram. Aí ele chegou num Fusca que não estava funcionando, pegou uma correia de plástico, botou no motor, mandou dar ignição, empurrou um pouco o Fusca. A máquina funcionou. Ninguém conseguia arrumar essa máquina há milhões de anos. Ele é o Salvador. Ele é o Deus da máquina. Ele é o Omnissiah. Os mecânicos se ajoelharam e agora era unânime. O imperador da humanidade, além de ser o melhor dos seres humanos, era também a encarnação do Omnissiah, do Deus das máquinas. E junto, Terra e Marte começaram agora a voltar a se expandir e trazer os fragmentos da humanidade de volta para o Império. E o Imperador sabia, novamente, que ele iria precisar de mais do que um ser humano para conseguir isso aí. Infelizmente, meu caro camarada da guarda, por mais corajoso que tu seja, tu não vai conseguir parar um Carnifex ou um Warboss. Tu precisa de uma coisa mais forte para derrotar os alienígenas. Tu precisa de alguém inabalável, com uma crença incrível no culto imperial para impedir a corrupção do caos. Tu precisa de alguém com uma força enorme para levar uma arma do tamanho de uma artilharia para o campo de batalha, como se ela fosse uma pistola. Então, ele iria precisar dos super soldados. Ele iria precisar dos Astarte, nomeados assim devido a chefes,
a chefe biologistes que ajudou no projeto. Então biologista, como eles chamam os biólogos no futuro, mas no caso, ela ajudou a criar o projeto. Várias mentes trabalharam nisso aí, otimizando aquele processo dos antigos Thunder Warriors, e eles criaram os Astarte. Os primeiros Astarte fizeram a composição da primeira legião. A primeira legião, os Dark Angels. Os Dark Angels, os Anjos Negros. Esses Dark Angels, eles tiveram a missão, junto com outras forças imperiais aqui da época, como os Custódes e as Irmãs do Silêncio, para eliminar os Thunder Warriors. Não foi uma coisa bonita. Eles guardam a recordação e a memória desses segredos antigos, que eles tiveram que descartar aqueles soldados, descartar, no caso, matar os próprios aliados. Foi algo triste, foi um dia sombrio na história, e esse é um dos muitos segredos que os Dark Angels guardam. Bem, tirando esse fato triste de infelizmente ter que acabar com os Thunder Warriors, os Astarte foram um sucesso. A cada nova geração e modificação, os Astarte vinham melhores e melhores. Então, dos Astarte, os Dark Angels são os piores. Bem, eles também são considerados meio que como proto-Astarte, tipo o início deles. Mas no caso, a cada nova legião, eles tinham alguma modificação para um trabalho específico, para uma tática específica, tanto no campo de batalha quanto para depois que não houvesse mais batalhas para lutar. Esses super soldados ainda teriam uma utilidade. Eles seriam governantes, diplomatas, eles seriam construtores, eles seriam arquitetos, eles seriam policiais. Eles botariam medo naquelas populações de difícil controle. Eles sempre teriam uma função. E esse sempre ter uma função é o que diferenciava eles dos Thunder Warriors. Não mais tu ia ser um sacrifício, somente um soldado que iria viver uns anos e morrer de várias doenças brutais. Não, tu ia ser um ser humano melhorado. Tu vai ser um ser humano que vai lutar, e depois de lutar pela humanidade, tu vai ter um trabalho para cumprir muito importante no império que tu tá ajudando a conquistar e construir. Então essa é a diferença entre o Astarte e o Thunder Warrior. Bem, com os seus super soldados, com as legiões de Marte, com as naves que foi provida pelos mecânicos, o Imperador agora começou a avançar para as estrelas e expurgar os alienígenas. Eles quase exterminaram todos os orcs. Para te ter uma ideia, levaria 3.000 anos para os orcs voltarem a ser uma ameaça, e os orcs é uma das espécies mais difíceis para lidar. Então a força da expansão da humanidade aqui era imparável. A humanidade, sob o comando do Imperador e com as suas legiões na ponta da lança, foram dominando mundos e mais mundos, libertando povos que antes eram escravos dos alienígenas, libertando povos que antes tinham sido afetados pelo caos, infelizmente exterminando aqueles que foram afetados demais, que não tinha como resgatar. Mas a pureza da humanidade, a sua essência foi preservada e mantida, e o ser humano prosperou, e prosperou muito. Porém, tu sabe que tem um negócio também. Não era só o projeto Astarte, e tem algo que eu não falei até agora. E os primarcas, o que é um maldito primarca? O projeto Astarte era modificar um ser humano utilizando uma tecnologia chamada semente genética.
além da semente genética, também é feito vários implantes biológicos e mecânicos para otimizar o corpo e a sua função, para que eles consigam sobreviver com menos comida, que eles não precisem tanto urinar ou ir no banheiro, para que eles consigam ter muito mais força que o ser humano normal, porque se ele tivesse muita força, o músculo ia se romper só, se tu fosse um ser humano convencional. Então tem que modificar eles a nível celular, e essa semente genética, ela vinha de um lugar específico, dos primarcas. O que é o primarca? O primarca são 20 seres criados da própria genética do imperador, com algumas modificações. Acredita-se que os deuses do caos ofereceram para o imperador, uma das teorias é que eles ofereceram para ele a alma, para que fosse possível criar essas entidades super-humanas. Os primarcas são tudo que há de bom num ser humano. Eles são elevados, assim, se tu imagina numa escala de poder, é muito mais do que 9.000 malditos. Bem, os primarcas são isso, eles são roubados, chega a ser desbalanceado. Eles são um super mega soldado, e eles seriam os generais, o ápice da humanidade, aquilo que o ser humano nunca iria conseguir naturalmente. E aí também esses 20 seres humanos perfeitos, criados com a genética do imperador e com uma modificação, um toquezinho de tecnologia e uma pitada de magia do imaterial, criou essas entidades, os 20 generais, os 20 filhos do imperador, que viriam para governar a galáxia, conquistar o universo junto a seu pai. E esses 20 estavam nas câmeras de gestação na Terra quando eles foram sequestrados e enviados a múltiplos planetas. Bem, aqui existe uma divergência. Eu vou falar as duas e tu acredita no que tu quiser acreditar. Na lore antiga, acreditava-se que os deuses do caos perceberam a ameaça que era o imperador e o seu plano, porque eles também preveem o futuro. Com isso, eles, numa rara união entre eles juntaram forças para derrotar o imperador, e com sua força combinada, eles fizeram um plano e enviaram uma missão para o passado dos portadores da palavra, os seguidores de Logar Aurelian, que eles são corrompidos, porque o que o Logar acredita, eles acreditam também. Então o Logar acreditando no caos, eles vão acreditar também. Então eles foram enviados para o passado, naquele livro do primeiro herético, tu vai ver isso. Eles vão pegar ali as cápsulas de gestação e, teoricamente, naquele momento eles iriam transmitir eles para o universo, e tu não sabe, fica meio que assim uma dúvida se foi isso que aconteceu. Infelizmente, isso foi uma ilusão na lore moderna. Eu acho que seria uma versão legal, porque assim, os deuses do caos estavam ameaçados, eles iriam ser destruídos. Eles não podem deixar o imaterial voltar a ser calmo, então eles finalmente se uniram para fazer alguma coisa, porque eles se odeiam. Então eles acabaram tendo que juntar os poderes para enfrentar aquela entidade que estava devastando a crença, devastando o sofrimento e o medo dos mortais, que alimentava o caos. Então é algo plausível, achei interessante, e meio que eu sei, esse negócio de viagem no tempo não é legal, tudo bem, concordo, mas era algo que aconteceu uma vez só, na rara ocasião que o caos teve que fazer qualquer coisa para impedir a própria destruição. E com isso, botou os primarcas em planetas específicos que moldariam a sua personalidade e que levaria aqueles que confiam no imperador e seriam leais a morrer,
e os traidores a cair no caos. Isso a lore antiga. A lore nova tem uma mulher perpétua chamada Erda. A mulher perpétua chamada Erda, junto com outro perpétuo chamado João Gramático, que tá ali a ordem dos Illuminati, de umas cabal de alienígena, fizeram todo um plano e um esquema, e ela achou que o imperador era malvadão, tirânico e que ele queria tomar o poder a qualquer jeito, pegou os primarcas e mandou pelo espaço, e depois o imperador, vendo a cagada que ela fez e prevendo o futuro, que a merda que vai acontecer, ele não conseguia prever o futuro a partir de um tempo que os deuses do caos estão bloqueando, mas ele não se vingou, ele aceitou, porque provavelmente ela deu um piti, tava meio que na TPM, e tu sabe que mulher na TPM a gente perdoa, porque elas não sabem o que fazem. zoeira, mas voltando aqui ao negócio certo. Bem, ela transmitiu então os primarcas pelo universo, junto com a ajuda de João Gramático. É uma história meio exagerada. E aí depois ela achava que ela estava fazendo a coisa boa. Aí depois dos World Betters, dos heréticos ali do Logar Aurelia, o Erebus, chegou e falou pra ela: Não, foi tu é a nossa santa, por favor se una ao caos, porque a gente vai te santificar. Ela, não, eu não levei ninguém pro caos, eu estava fazendo para proteger os primarcas daquele tirano do imperador. Aí o Erebus, não, deixa eu desenhar pra ti aqui, ó. Assim, ó, aqui é o imperador, né? Imperador mata caos. Tu tirou a arma dele pra matar o caos e graças ao buraco infernal que tu mandou eles, alguns se juntaram com o caos, fazendo o caos ficar mais forte que o imperador. A culpa é tua, Erda. Ela, pois é, né? A culpa é minha. Merda. Bem, coincidência o nome ser assim parecido, mas no caso, ela causou a devastação do sonho do imperador e ela causou e é responsável pelo sofrimento da humanidade eterna, do caos ainda existir no universo e dos alienígenas não terem sido todos derrotados. Parabéns! No caso, Herberus tentou convencer ela a se juntar para o caos, mas ela não quis. Aí o Herberus invocou os demônios maiores de cada um dos deuses do caos. Ela matou os 4, só que ela ficou exausta e ferida. Aí o Herberus pegou a espada dele, a Fame, que é uma espada especial que mata perpétuos, e enfincou no pescoço dela e acabou com a história de uma vez por todas. Sério? Não sei. Pode ser que volte, porque os personagens de W ficam ressuscitando do nada, mas se ela veio do nada num livro, modificou toda a história, uma coisa muito exageradamente complexa e difícil, que podia ser mais fácil, e no fim ela também foi influenciada sem saber pelos deuses do caos, então podia ser isso, podia ser uma perpétua que foi influenciada pelos deuses do caos. Mas eles fizeram todo um exagero, que ela era esposa do imperador, que aí a genética dela também foi para os primarcas, e por isso ela considerava eles como filho. Cara, não precisava, podia, achei meio exagerado todo o negócio, ia botar Illuminati no meio, pra que isso? Tudo bem, mas tu quer saber como é a lore atual. O imperador tinha uma esposa, a esposa do imperador também ajudou no projeto dos Astarte, e aí ela achou que ela estava fazendo bem, que ele era malvadão, mandou os primarcas pra galáxia, e isso fudeu com tudo. Bem, e aí no final ela morreu por Herberus. Ou não, porque GW é tipo a Marvel, fica ressuscitando as pessoas. Bem, independente, não importa, os primarcas foram transmitidos para a galáxia, e o imperador, sem os seus generais, não iria conseguir manter 100% a legião na sua efetividade máxima. Ele precisava que os primarcas as comandassem para poder impedir qualquer tipo de corrupção e algumas falhas que estavam acontecendo nos legionários. Um exemplo, os anjos de sangue, os filhos de sanguíneos, Blood Angels. Os anjos de sangue, eles ficavam completamente insanos e iam matando gente tomando sangue. Então, tu tinha que achar o primarca. Achando o primarca com a semente genética dele mais nova, tu conseguiria estabilizar
essa aberração se tudo desse certo. Então todos eles tinham um certo defeito, porque o ser humano não é perfeito. Todos eles tinham algo que fazia deles humanos. E algumas dessas falhas eram uma porta aberta para o caos, mais algo para a teoria de que a criação dos primarcas foi algo que o imperador teve que negociar com os deuses do caos. Por isso essas falhas existem. Tu pode dizer que é para eles serem humanos, ou tu pode dizer que o caos já deixou elas prontas para um dia usar elas contra o imperador. Bem, independente disso, o imperador agora sozinho, talvez com Alfarius do lado dele, porque o Alfarius era um primarca que veio gêmeos, e acredita-se que o Omegon foi mandado para as estrelas e o Alfarius ficou na Terra. E ali o Malcador e o Imperador ensinaram ele muito sobre o que é certo e o que é errado, sobre fazer um plano e sobre a vantagem de ser incógnito. Eu não sei falar incógnito, eu acho que é incógnito, mas também pode ser incognito, se tu parar pra pensar. Bem, incógnito acho que é mais bonito. Independente, ninguém sabe quem é Alfarius, eles ensinaram ele a jogar na sombra, e o Malcador ensinou ele assim a fazer o jogo sujo e de subterfúgio. Bem, junto agora com Alfarius, talvez, eles se expandiram para o universo e ele foi encontrando os outros filhos. O primeiro que ele encontrou vai se transformar no seu favorito, aquele que vai liderar as suas forças na grande cruzada de unificação da humanidade. Quero ver se você adivinha quem foi o primeiro, tirando o Alfarius, porque ninguém sabe, que foi encontrado. Já adivinhou? Já sabe? Que acho que você já sabe quem é, né? O primeiro a ser encontrado foi ninguém menos do que Horus Lupercal, o primarca dos Lobos Lunares. E agora ele e o Imperador junto criaram um laço afetivo e um a um eles reuniram os outros primarcas, reuniram os povos que estavam sendo abusados, escravizados e torturados pelas coisas do universo, e eles juntos libertaram número incontável de mundos, e o Horus e o Imperador criaram um laço de pai e filho. O Horus chamava o Imperador de pai e o Imperador o chamava de filho. Era uma coisa linda, era um sentimento de afeto, era algo que deixava o coração frio de qualquer Necron pulsar novamente, porque que coisa bonita. E eles juntos agora foram subjugando a galáxia em nome do Império da Humanidade, se possível pacificamente. E o Horus tinha um ditado: nós jamais devemos deixar o mundo pior do que quando a gente o encontrou. E todos os mundos que ele passava, ele tentava seguir essa ideia e ele tentava reconstruir um mundo melhor depois que ele se transformava num mundo imperial. Não tem como não gostar do Horus. O Horus é gente finíssima, grande homem, nada vai dar errado. Bem, conforme os primarcas foram sendo achados e as campanhas estavam ficando mais e mais a favor do Império, e as legiões as legiões dos Astartes se provaram ser uma arma incrível contra qualquer coisa que existia, o Imperador teve confiança que seu filho Horus, junto com seus irmãos, iriam terminar o trabalho sem ele, e agora que o Império Humano se expandia nos confins do universo, ele precisaria fazer algo a mais. Ele precisaria eliminar o caos de uma vez por todas, porque a tecnologia humana nessa época depende do warp, do imaterial. Os antigos, que vieram há muito tempo atrás, desenvolveram um processo de viajar por um webway, um caminho entre as duas realidades, e o Imperador queria criar algo nesse mesmo conceito
para o ser humano. É dito que ele criou, ou ele achou e reparou, um artefato gigantesco chamado o Trono Dourado. O Trono Dourado, uma espécie de pirâmide que estava enterrada na terra, foi reparada e reestruturada e colocada com energia, muita energia, meu Deus, quanta energia, para fazer com que o imperador conseguisse criar um novo webway, uma nova rota de navegação entre os planetas, mais rápida ou tão rápida quanto viajar pelo imaterial, porém de uma forma segura. E mesmo que o imaterial não existisse, o ser humano iria continuar conectado. As rotas de transporte, de comércio, de suprimento iriam se manter e bilhões de seres humanos não iriam morrer de fome, nem ser isolados e ficar fracos contra os alienígenas. E agora, unidos numa coisa só, o Império iria ser unidos também pela Terra, pelo Imperador e o seu novo projeto do Webway humano. Agora, enquanto ele ficou ali no trono, ele estava em transe, ele não estava mais na nossa realidade, porque ele tinha que construir e proteger o Webway, um caminho entre os dois universos, das invasões e incursões demoníacas que tentavam fazer de tudo para impedir isso e manter a humanidade obrigada para sempre a depender do imaterial. Nesse processo, o imperador não ia poder se comunicar, nem falar, nem fazer nada mais com as suas legiões e com os seus filhos, os primarcas. Durante esse período, aconteceram algumas coisas bem ruins. Uma delas, o Horus, levado pela sua insegurança, acabou sofrendo uma tentativa de assassinato com uma arma que deveria ser impossível para a realidade. Depois de quase morrer, ele teve um encontro com os deuses do caos. Ele então conversou com os deuses e ficou por séculos e séculos e séculos do outro lado. Na nossa realidade, passaram-se alguns dias, mas ele viveu a sua mente em transe naquele período de coma que ele estava quase morto. Ficou muito tempo do outro lado, muito mais do que é saudável para qualquer coisa. E quando o Horus saiu, ele não saiu mais o mesmo. Ele saiu uma pessoa vingativa, uma pessoa egoísta, uma pessoa horrível, que não se importava mais com nada a não ser ele mesmo. O Horus voltou diferente do outro lado. E assim como o Primarca influencia sua legião, ele começou a influenciar os agora filhos de Horus, porque ele mudou o nome da legião. Ele não tinha mudado de Lunar Wolves para deixar a herança e aquele nome que eles tiveram desde que eles se juntaram com o Imperador, porque ele achava bonito e ele queria homenagear o pai dele. Agora ele mudou para filhos de Horus, para eles saberem quem é que manda. O Horus modificou completamente a sua personalidade depois desse processo. Vou falar em mais detalhes no vídeo do Horus, mas o que tu precisa saber é que agora o Horus e seus amigos do outro lado, junto com os portadores da palavra do Logar Aurelian, que já estavam corrompidos, e eles ficaram completamente insanos depois que o Imperador destruiu o seu mundo perfeito de monarquia, porque o Logar, o portador da palavra, acreditava que tu tem que, assim, poder é igual a divino. Então ele acreditava que o imperador era um deus e ele criou uma religião. E a habilidade do Logar é convencer as pessoas daquilo que ele fala ou acredita. Então a religião dele se espalhou igual fogo no mato em várias outras legiões de super soldado, em vários mundos.
O livro dele estava sendo falado como se fosse um livro sagrado, estava sendo copiado e traduzido em várias línguas. Outros, assim, eles tinham criado alojamentos de guerreiro nas outras legiões, e esses alojamentos estavam influenciando soldados de outra legião. E quando um portador da palavra fala, é muito fácil ele convencer, e vários caíram na maldição e na perdição, que é o caos, junto com os portadores da palavra e de outros irmãos que tinham se unido a ele. O Horus começou a sua heresia, massacrando aqueles que não acreditavam que o Horus era o War Master e queriam lutar pelo Imperador. Não que não acreditavam, aqueles que eram leais ao Imperador ele matou, e apenas aqueles que eram cegamente leais a ele iriam sobreviver. Depois de um massacre das forças próprias, eles começaram então um plano para conquistar a Terra. E o Magnus, vendo isso, descumpriu um dos editos, uma das ordens do Imperador, de não usar poderes psíquicos enquanto ele está fazendo o maldito trabalho dele, porque senão tu vai ferrar com tudo, Magnus. Magnus não entendeu, e Magnus quis avisar o seu pai do que estava acontecendo com Horus e que eles estavam indo para a Terra. Tentando mandar a mensagem psíquica, Magnus não achou o pai dele nessa dimensão, nem na outra. Ele percebeu que ele estava no meio e ele não conseguia acessar. Existia uma barreira, uma proteção que impedia ele de atravessar. Então ele escutou uma vozinha: "Deixa eu te dar o meu poder, Magnus. Aceite a minha força e vamos entrar juntos." Magnus aceitou. Era Zint falando com ele. Zint, um dos deuses do caos, uma criatura de magia e poder tremendo. Junto com Magnus, o idiota, o vermelho, eles atravessaram as barreiras que o Imperador colocou para não ser incomodado. Tava escrito ali, "Do not disturb", mas Magnus olhou e falou: "Isso não importa, eu não sei ler." Tô brincando, ele sabe ler sim, aliás, ele lê até demais, então não tem desculpa. Magnus fez tudo errado. Depois que Magnus quebrou a barreira que protegia o Webway da humanidade, aquele caminho que o Imperador estava criando, uma infinidade, eu digo infinidade mesmo, de criaturas do imaterial demoníacas invadiram aquilo ali em busca da essência e da alma do Imperador para matá-lo. Todos os 4 deuses do caos se juntaram na maior, Dark Crusade, que cruzada negra que pode existir, e eles invadiram o Webway com uma onda de demônios. O Imperador olhou pro caos, o caos engoliu seco e fez que sim, porque ele sabia a merda que ele fez. E o Imperador, com uma cara de desapontamento e com uma raiva, conseguiu voltar e falar o seguinte, por um segundinho do outro lado: "Manda o Leman Russ dar uma sova de pau naquele Magnus idiota", e voltou pro Webway para enfrentar esses demônios. Enquanto o Imperador estava enfrentando os demônios, o Leman Russ vai para o planeta de Próspero encontrar o Magnus e matar todo mundo, porque ele não merece viver. Depois da grande merda que ele fez, ele também condenou a humanidade a para sempre depender do imaterial. E agora que o Imperador estava lá, trancado no trono de ouro, impedindo que os demônios destruíssem todo o seu trabalho e invadissem a terra de dentro para fora, matando tudo que era ser vivo e acabando com o sonho do Império, porque se tu destruir a Terra, tu destrói tipo a capital, e aí destruindo a capital o Horus ganha e o Horus vai dominar. Então o Imperador tinha que impedir essa ameaça dos demônios utilizando seu poder psíquico naquele entre as realidades, e o Imperador ali trancado não tinha como ajudar, nem como controlar as forças, nem como fazer algo contra o Horus. Nesse período, o Rogaldorn, no caso, o primarca dos punhos imperiais, que ainda bem que o Imperador pediu para ele defender o palácio, começou a ter que destruir
a grande obra de arte que era o Palácio Imperial e transformar ela numa verdadeira fortaleza. O Perturado, o seu irmão egoísta e babaca, achava que o Rogaldorn não iria ter coragem de destruir aquelas obras de arte e transformar o palácio em uma fortaleza. Mal sabe ele que o Rogaldorn gosta de construir fortalezas, então ele preparou as defesas o melhor que podia, mas era ele contra vários dos seus irmãos traidores. Ele iria precisar de ajuda. Felizmente, nem todos se bandearam para o caos, nem todos seguiram o Horus cegamente, e aqueles que permaneceram leais vieram para a Terra um a um e começaram a ajudar nas defesas, conforme os traidores faziam um rush B, corriam o mais rápido que podiam para a Terra, dominando alguns planetas no caminho e pegando algumas armas especiais para o sítio da Terra. Eles, quando finalmente chegaram, se enfrentaram e Sanguíneos na Terra acabou fazendo um estrago enorme nas legiões demoníacas que os traidores usavam, porque eles usavam demônios para lutar por eles. Quando as defesas da Terra pareciam estar segurando e os traidores estavam batendo contra uma fortaleza impenetrável, o Horus lançou um desafio. Imperador, se tu não quer ver mais sofrimento e derramamento de sangue, se tu é o bondoso governante que tu diz que é, venha me enfrentar. Nesse momento, Sanguíneos sabia que sua hora chegou. Ele se teletransportou para a nave de Horus e o enfrentou. No duelo, o Horus, enfurecido e enlouquecido pelo poder caótico, conseguiu derrotar Sanguíneos, mas não antes que o seu irmão, o Anjo de Sangue, conseguisse fazer um buraco no peito da sua armadura. Sanguíneos agora, caído morto, nos pés de Horus, na ponte de comando do Espírito da Vingança. O Horus falou para ele: você podia se juntar a nós, mas você escolheu a morte. E Sanguíneos falou com sangue na boca, e o Horus puxou a massa e bateu. E assim Sanguíneos, infelizmente, faleceu. Bem, na terra, no palácio, sentindo a morte de seu filho, o imperador pediu para o seu mão direita, Malcador, o mais poderoso psíquico humano, que não recebeu nenhuma modificação genética maior, e perpétuo também, para ocupar o seu lugar por um instantinho no trono de ouro, porque ele tem uma havaiana para dar num filho babaca. Então o Malcador se sentou no trono e ele começou a combater os espíritos demoníacos do outro lado, enquanto o trono utilizava a sua essência, o seu poder psíquico, a sua literal alma, para manter o caminho do outro lado aberto. E o imperador agora se teletransportou para a ponte do Espírito de Vingança, onde ele viu Sanguíneos, junto com suas forças lutando contra os guarda-costas do caos. Ele lutou contra Horus, e Horus tentou enfrentar, e o imperador novamente tentando tirar o seu filho daquele transe demoníaco, mas Horus já estava caído e perdido. Ele ainda via aquele que o chamava de pai, mas aquele Horus não estava mais lá, sem misericórdia, sem perdão. Horus bateu e derrubou o imperador, arrancou a sua mão, arrancou as suas pernas, e agora o corpo do imperador aleijado no chão. O imperador soltou uma lágrima ao ver que ali não tinha mais nada do seu filho, mas sim um monstro. Nesse momento, um humano normal, como eu e você, um humano sem nenhuma habilidade, sem nenhuma modificação, sem nada, ficou na frente de Horus e falou: não mexe com meu imperador. Ele fechou o punho e deu uma porrada na armadura do Horus.
o Horus puxou a sua garra de poder e cortou o ser humano em 1000 pedaços e começou a bater no corpo dele no chão. O imperador, então, com um pouco da sua energia que restava e com o seu braço remanescente, lançou assim como ele tinha lançado contra o tio dele há muito tempo atrás, um poder psíquico que abalou o universo, sentia tremer o chão da terra, e ele extinguiu Horus da existência. A armadura abriu ali onde os sanguíneos tinha trincado, e a essência do Horus, seu corpo, tudo foi espatifado, e a sua alma foi completamente destruída, matando o líder dos traidores. Os outros heréticos agora não tinham mais algo para se unir e acabaram fugindo porque achavam que vocês estão deixando eu morrer para eu ficar mais fraco porque vocês querem pegar o poder depois. E nessa jogadinha de poder, os heréticos se separaram e depois foram perseguidos. E o imperador foi resgatado por Rogaldorn, que também tinha subido para enfrentar o Horus. E o Jegetai, se eu não me engano é o Jegetai Khan que tá aqui com ele também, mas é o Rogaldorn que vai resgatar o imperador. Chegando ali, ele pega o pai nos braços, Rogaldorn, garoto de ouro, se todo filho fosse assim, e ele leva ele rapidamente para os mecânicos. Os mecânicos fazem um jeito de tentar manter ele vivo, de estancar o sangramento e manter o corpo do imperador funcionando. Botam ele como se fosse na UTI, assim, um suporte vital. E ele precisa ser colocado de volta no trono dourado, porque o Malcador não aguenta mais. O Malcador levantou, olhou para o seu amigo uma última vez e falou: obrigado, eu vejo você do outro lado. Não é bem isso que ele disse, mas achei que fica bonito assim. Então, o Malcador, ao olhar para o seu amigo uma última vez, ele virou pó. Ele partiu molécula por molécula e o seu corpo virou pó à frente do imperador. Acredito que mais uma lágrima, se o imperador ainda estava acordado nessa época, nesse momento, ele deve ter soltado. E os mecânicos o colocaram no trono dourado, ligaram a máquina a ele, e agora o imperador, a sua essência, está do outro lado, impedindo o caos de invadir o centro do Império da Humanidade, a Terra Sagrada, onde está o Imperador. E do outro lado, o que se consegue ver é uma luz ofuscante, uma luz que traz ordem ao caos, uma luz chamada o Astronomicon. O Astronomicon é o que? É a essência do imperador, o anticaos, amplificado pelo trono dourado. Para todo viajante do Império que consegue viajar pelo outro lado, no caso a guilda dos navegadores que são psíquicos e consegue ter uma visão do imaterial, eles utilizam a luz do Astronomicon como um verdadeiro farol para guiar as naves por dentro do Império da Humanidade. Então, o Imperador guia aqueles viajantes à salvação, e isso permitiu que o Império se mantivesse mesmo sem a sua liderança direta. E depois que o Imperador agora está embalsamado no trono dourado, o seu filho, que sobreviveu à batalha e às guerras para expulsar os heréticos do universo e levar eles de volta para o olho do terror, o Rebu Guilliman, foi coroado como novo representante para o governador maior. Só que o Guilliman não se importa muito com o Império como um todo, ele se importa mais com 500 planetas de ultramar, que é tipo o pequeno reinado dele dentro do Império. E o Guilliman nunca quis ser o governador do Império como um todo. Ele por um tempo ficou ali até ser ferido, mas eu vou deixar isso também
pro vídeo do Guilherme e ficar um bom tempo em coma, porque assim, um Primarca meio que quebra o balanço. Então a GW, a Games Workshop que cria essa história, eles não queriam muitos Primarcas ativos, porque se os Primarcas estão ativos, eles vão, assim, a luz deles ofusca as outras coisas. Então ele queria que fosse os humanos, e os humanos especiais, os Astarte, que fossem realmente o foco das histórias. E os Primarcas e o Imperador eram mais uma lenda, algo assim mitológico, até os recentes livros da Heresia do Horus, onde a gente descobriu o que acontece. E agora que o Imperador é essa luz no escuro, é essa calma no caos, é a essência da humanidade, o Imperador começou a ser cultuado e começou a criar no Império. O culto imperial se transformou na Eclesiarque. A Eclesiarque, padres, monges, pessoas que iam espalhando a palavra para multidões. A palavra do livro do Logar, o primeiro, aquele que ele achava que o imperador era um deus. E o livro do Logar, quando espalhado por alguém que acredita, a pessoa vira, teoricamente, um portador da palavra. Olha, eu queria ver o que o Logar acha do Império atual, porque a ideia dele de um mundo perfeito de monarquia é praticamente como são os mundos imperiais hoje. Tu não pode falar nada que é crime, é heresia, é pecado. Tu tem que acreditar no Deus Imperador e tu vai trabalhar forçadamente para pagar o teu pecado pro Deus Imperador, para que um dia ele salve a tua alma. Quem pensou e fez isso aí foi o Logar Aurelian, foi o portador da palavra antes de se corromper pro caos. A ironia de que ele que transformou as coisas em caos e acabou ficando a primeira ideia, a primeira visão de perfeição dele, é interessante. É uma história trágica e irônica, mas infelizmente hoje o nosso imperador virou, sem querer querendo, um deus. E aqueles que acreditam nele como um deus, em seu nome, fazem atos terríveis. Queimar heréticos, torturar pessoas, aprisionar pessoas pelas menores das ofensas, e eles acreditam cegamente e sacrificam a sua vida em nome do imperador. Desculpa, do Deus Imperador, coisa que ele jamais quis, coisa contrária ao que ele sempre pregou e o que ele sempre dizia, que o único jeito de acabar com o caos é acabar com a crença, com a fé. Isso infelizmente não aconteceu. Aliás, não podia ser mais o contrário do que o imperador quis. Existe uma inquisição que mata em nome do imperador. Existem pessoas que se sacrificam em nome do imperador. Isso ele jamais quis. Isso não era o plano dele. Isso é algo totalmente contrário. Mas ele não está mais aqui para falar, nem para impedir que aqueles fanáticos que o cultuam espalhem a palavra e o império se transforme essencialmente em uma fonte de sofrimento eterno, alimentando o caos. Bem, meus amigos, era isso que eu queria trazer hoje sobre o grande Big E, o Imperador. Infelizmente ele está embalsamado no trono dourado na Terra, emitindo a luz do Astronomicon. Para alimentar a essência do Imperador, 1000 psicos são trazidos de lugares diferentes do universo e sacrificados diariamente para alimentar a chama do Astronomicon. Alguns acreditam que o imperador aparenta estar se regenerando,
voltando, sendo ressuscitado talvez, e a essência desses psíquicos que eles estão queimando para alimentar a força dele, talvez um dia o traga de volta. Não sei. Outros acreditam que a luz do Astronomicon está se apagando. O Rebu Guilliman, o primarca dos dos Ultramarines, teve uma conversa com o Imperador, só que a gente não sabe o que eles conversaram. Provavelmente o Guilliman falou sozinho, mas ele diz que o Imperador respondeu para ele. Não sei se é verdade. O que é certo também é que o Imperador hoje, no milênio de 40.000, não é mais um humano. Ele também é um deus, porque tantas pessoas acreditam, tantos sacrifícios são feitos no seu nome, ele se transformou em uma coisa do outro lado, uma entidade anti-caos, um deus da ordem. O imperador da humanidade hoje seria ao mesmo nível, se não maior, do que os deuses do caos, pela crença de trilhões de humanos. Os Pele Verde também acreditam que o Deus Imperador é muito forte. Então essas coisas alimentam uma essência, uma crença do outro lado. E talvez seja essa entidade que conversou com o Guilliman. Mas o Guilliman diz que o pai dele não está mais ali. Aquilo ali não é o Imperador que ele conheceu. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e o que é certo é que no seu momento mais difícil, o Imperador protege.